Beleza, pessoal? Tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje é um bate-papo aí a respeito de alguns projetos que estão em andamento. Queria agradecer a todos os inscritos aí no canal que tem dado uma força pra gente. Que Deus abençoe muito. O pessoal que tá patrocinando o canal aí também, Deus abençoe muito vocês. Graças à ajuda de vocês aí, graças a Deus a gente tem sempre trabalhado aí em postar sempre vídeo, projeto, né? Muito legal, pessoal. Hoje é um vidinho PDL, né? Aquele por dentro do laboratório. Mas comentando um pouquinho dos projetos que estão em andamento. A gente está trabalhando naquela fonte, está aguardando chegar uns materiais. Aquela fonte de 50 amperes, né? Do gabinete mais alto. A gente está acertando os detalhes com Arduino. Né, vai ter o display dela com Arduino. Tem alguns materiais ainda para chegar. Então, está em andamento. Logo a gente vai postar a segunda parte do projeto, tá? A gente postou a primeira parte, agora a gente vai postar a segunda. Compartilhar com vocês aqui um outro projeto que está em andamento também. É um acoplador. Pessoal, esse acoplador aqui, inicialmente ele estaria sendo um acoplador monobanda, né? O intuito dele, né, o projeto inicial é um acoplador monobanda. Mas eu vou tentar fazer dentro desse projeto, desse gabinete, um acoplador multibanda. Se couber, joia. Se não couber, a gente retorna no modelo monobanda, não tem problema. Como se trata de um projeto aí, de um acoplador de um tamanho maior, então a gente está usando um gabinete maior, porque a gente vai colocar, tá até enroladinho aqui, pessoal, para não ter perigo de riscar, né? É um medidor de ponteiro cruzado, né? E ele vai ser um desafio cortar aqui para encaixar ele. A gente ainda vai trabalhar, mas eu quero deixar por último essa parte do galvanômetro. Primeiro eu tenho que ver qual modelo que vai funcionar aqui dentro, se é o monobanda ou multibanda, tá? Aqui, pessoal, aqui já está o deck de potência do acoplador, tá? Onde eu tenho aqui os dois variáveis e o indutor multibanda. Eu fiz nessa chapa metálica que a gente cortou ela, né? Porque como ela vai ficar mais na lateral, os capacitores eles vão ficar recuados no gabinete, então a fixação deles não vai ser frontal, como a gente está habituado a fazer. Se eu fosse fixar eles logo aqui no painel frontal, não ia precisar. Se a gente pegar pela reta, né, pelo alinhamento, não vai dar para mim pôr o knob do variável esquerdo no lugar de frente, né? Não tem como. Eu vou ter que deslocar. E eu vou deslocar através dessas articulações aqui, ó. Aqui eu tô com duas porque eu vou desviar o movimento, né, o giro do eixo mais para a lateral. E para mim fazer isso, eu tinha duas opções: ou colocar duas poliazinhas e colocar uma correinha dentada, ou fazer com articulação. Eu acho que a articulação é melhor porque é livre de manutenção, né? Essa correia, se um dia ela vier a ressecar e arrebentar, eu tenho que abrir e desmontar para trocar. A articulação não, é metal, não tem um esforço grande, então vai durar a vida toda, né? Essa articulação. Mas está ficando muito legal, até já marquei aqui, eu não sei se vai dar para ver aí no brilho da tela, mas já tá, o gabarito já está feito, né? Da onde que vai ficar os instrumentos. Então a gente vai colocar os dois knobs aqui. Eu tenho aqui os dois knobs, tá? Eles vão ficar mais ou menos aqui, para poder o medidor ficar aqui, tá joia? Então, para fazer isso, para proporcionar esse deslocamento, eu vou ter que fazer o uso da articulação. Eu até já deixei um outro knob separado, se acaso der certo a chave de onda, vai ficar legal, pessoal, né? Aí colocar a chavinha aqui de seleção de escala de potência, né? PEP, pick hold, enfim, vamos ver o que a gente vai. O projeto tá ficando bem legal. Esse daqui já está bem adiantado, já coloquei os pezinhos de borracha, né? Eu vou fazer o corte dos conectores de antena. Esse daqui é um analisador de espectro com carga fantasma. Esse daqui, quem é inscrito, acompanhou
o primeiro vídeo, depois o segundo vídeo e o terceiro que foi a gente testando no computador, né? Ele tem aqui uma conexão USB, então você pode utilizar. Aqui é um Tiny SA, aqueles analisadorzinhos de espectro. Eu tirei ele do gabinete, coloquei ele aqui dentro, né? O que acontece, pessoal? Originalmente ele vem assim. Então, as funções dele vêm aqui em cima. Não tinha como eu colocar ele aqui e deixar um buraco para mim poder mexer. Então, o que eu fiz? Eu mantive a chave no lugar, tá? Eu não tirei ela. Eu só soldei os fios nos terminais da chave e comprei um encoder desses de Arduino, pessoal, para fazer a função, né? Ele gira infinito, né? Ele não é um potenciômetro, é um encoder, né? Então aqui eu tenho as funções esquerda e direita e o clique, né? É o botãozinho aqui, ó. É o clique do encoderzinho aqui. Ficou muito legal. Coloquei uma chave seletora para poder mudar escala alta, escala baixa. Por que escala alta e escala baixa? Até 300 MB é a entrada low. Acima de 300 MB é a entrada high. Aí o que eu fiz? Aqui eu coloquei uma chave de 4 posições. Tá? Você pode utilizar uma de 2 posições também, não tem problema. Mas aqui eu quis fazer dessa maneira para não ter perigo de esquecer ele no modo gerador de sinal e eu aplicar RF nele, né? Então eu coloquei uma chave de 4 terminais aqui. Onde eu tenho a escala alta para receber o RF, tá? Aqui eu coloquei até 100 watts, mas a pastilha de berílio aqui dentro é até 250, tá? Tem um dissipador aqui de alumínio, né, para fazer a dissipação da pastilha. Então aqui eu posso entrar com potência do rádio, que eu vou estar analisando, né? HF, PX, VHF, UHF, né? Esse Tiny SA ele vai até 900 MB, então ele me dá um range legal aí para testar vários tipos de aparelho. Aqui eu coloquei um conector SO239, tá? Então aqui eu vou injetar o RF diretamente do rádio, tá? Pode passar direto mesmo, né? Que tem a pastilha ali para segurar. E aí, uma fração desse sinal, apenas uma fração, ela é coletada, né, através da chave aqui, vai passar por um atenuador e aí vai ser aplicado na entrada correspondente do Tiny SA. Ora na entrada de baixa frequência, ora na entrada de alta frequência. Então aqui eu seleciono HF, PX, VHF ou UHF. Tá? Então aqui eu faço a seleção. Ele também é um gerador de sinal, né? O Tiny SA ele dá essa opção. Vou ligar aqui para vocês, pessoal, né? Se a gente pegar ele aqui, eu coloco ele no modo e aí eu venho aqui, ó, switch to low out. Então aí eu seleciono, ele vira um gerador de RF. Então eu posso testar o S-meter do rádio, recepção do rádio, isso para HF, PX, VHF e UHF. Top, é um aparelhinho muito legal. Eu até comentei com alguns amigos técnicos, né? A gente estava conversando a respeito e um dos amigos até comentou, né? Falou, olha, né, o Tiny é muito legal, né? A única coisa ali que a gente tem que ficar com o carregador, às vezes. Esse daqui é 500 mAh, né? A bateria interna, mas aí você vai usar muito durante muito tempo, ele vai descarregar, né? Então o que eu falei assim, ó, a nossa vontade é ter um analisador de espectro normal, né? Desses industrializados, né? O sonho, né, de qualquer técnico. Enquanto a gente não consegue almejar ele ainda, né? Deus abençoe a gente um dia conseguir, vamos fazer um, né? Eu lembro porque meu pai, ele foi técnico de radiocomunicação durante muitos anos, né? Ele começou a trabalhar em 1972, né? Naquela época não tinha tanta instrumentação que a gente, graças a Deus, tem hoje, né? Era muito difícil, manual de serviço, então os técnicos tinham que confeccionar várias ferramentas, pesquisador de sinal, pesquisador de áudio,
medidores, enfim, muitas das coisas eram feitas meio construídas. E aí eu usei como inspiração para estar fazendo o meu analisador de espectro, né? Ele é simples, tá, pessoal? É um projeto assim, veio para ajudar, né? A função do analisador de espectro para a gente que trabalha com radiocomunicação, ela é importante, principalmente para a gente testar a parte de saída de rádio, né? Parte de filtragem, low pass filter, né? Então é interessante você, né, fazer o uso de um equipamento assim. E eu quis colocar nesse gabinete, né, um gabinete padrão aí de bancada, para mim poder adicionar uma bateria maior. Hoje ele está com uma bateria de 2000 mAh, né? Uma bateria bem maior do que a original dele, então eu vou ter uma durabilidade, uma autonomia bem maior. A facilidade do encoder aqui para mim poder fazer os ajustes, né? Então aqui eu consigo fazer todo, né, as funções dele. Ele tem uma saída atenuada de 30 dB aqui para estar fazendo a conexão com um osciloscópio, um frequencímetro, né? Então, o mesmo sinal que eu estou entrando aqui, uma fração dele vai para o tine, uma fração dele vem para cá, para me aplicar no frequencímetro, no osciloscópio. Então, eu tenho essa opção de saída. Fora isso, eu tenho aqui um conector P4. Quem assistiu o vídeo que eu testei ele no computador vai lembrar que o BNC aqui era aqui. Só que usando ele na bancada, a gente vai melhorando, né, pessoal? A gente tem que otimizar a ferramenta. Eu falo que todas as ferramentas que a gente faz uso é para agilizar o tempo do trabalho, tornar o trabalho mais ágil, para trazer mais qualidade na atividade que você vai estar executando, né? E maior precisão no diagnóstico. Então, ferramenta é importante ter. E por que não otimizar, né, a ferramenta ou o projeto? E eu notei que assim, ó, eu vou ligar no frequencímetro. Então eu tinha que ir lá, tirar o cabo, colocar o cabo. Ah, vou ligar no osciloscópio, tiro o cabo, coloco outro cabo. Isso daí fica, é um tempo, né? Arrasta, movimenta. Então eu quis trazer o BNC para frente. Ele vai ficar ali no lugar dele, BNC aqui e o conector de RF aqui, né? Para não ficar furo, né? Eu coloquei um conector P4 e um conector P4. Tá vendo? Um conector. Esse conector é uma entrada de alimentação, tá? Então 12 volts, né? Aqui tem um regulador de tensão que ele vai derrubar de 12 para 5 volts, tá? Para poder carregar a bateria interna. Ele tem uma bateriazinha, né? O Tine SA. O Tine, pessoal, é esse aparelhinho aqui, tá? Quem não conhece, ó, é um aparelhinho bem compacto, pequenininho. O que que eu fiz para instalar aqui? Eu desmontei, tirei aqui essa capinha plástica, né? Eu abri e eu fixei a placa, o display por dentro, tá? Eu fiz um gabaritinho, né, para poder posicionar ele centralizado, tá? Tá aí, ó. Eu fiz um gabarito, né, e posicionei e com silicone, tá? Com cola de silicone. Porque o silicone, quando ele seca, ele vira uma borracha, né? Então ele serve de calço para não deslocar esse display. Eu não quis furar para deixar o painel liso, tá? Então eu não queria nenhum parafuso aqui. Eu quis fixar ele por dentro mesmo. Então eu fiz os calços ali com silicone, né? Coloquei fita adesiva, eu deitei esse painel sem os botões, tá, pessoal? Como que eu fiz? Eu vou mais ou menos explicar para vocês. Eu peguei a própria capinha que eu desmontei, essa capinha aqui, eu posicionei ela de dentro ali por dentro, né? Para mim riscar aqui, ó, com canetinha, a tampa, né, do gabinete. Então eu cortei essa janela aqui usando a própria carcaça do Tine como gabarito. Pessoal, um detalhe, para você posicionar aqui, você tem que verificar, se você for utilizar um gabinete desse tamanho ou menor que esse, veja os limites, tá? As extremidades aqui, então tem que posicionar o display
de forma a sobrar espaço para os conectores, né, ficar livre e a fixação dele ficar mais ou menos centralizada. Então o que eu fiz? Eu usei a própria carcaça para riscar aqui o corte, cortei, eu fiz os batentezinhos com silicone, né, e depois deixei secar para ele ficar posicionado no lugar, e aí eu coloquei. Aqui, pessoal, é um encoder de Arduino, tá? Então aqui ele gira infinito, ó, tá vendo? Ele é um encoder, não é um potenciômetro. E o encoder de Arduino, ele tem o clique, tá? Então ele tem o clique, né, onde eu para a esquerda e para a direita ele movimenta e o clique ele entra na função, tá? Se eu quiser sair, é só eu girar um para trás quando ele estiver lá em cima, tá? Ó, ele tá lá em cima, tá vendo? Se eu girar um para trás, ele apaga. E a mesma coisa aqui, se ele estiver no último, eu dou um toquinho para a direita, ele some. Igual no Tiny. Agora tem um LED, né? Ô, Leonel, mas antes não tinha esse LED. Eu coloquei esse LED, né, para avisar que tá ligado, né? Então agora tá certo que o display vai estar aceso, mas é uma perfumaria, tá, pessoal? Porém, esse LED tem mais uma função. Vou mostrar para vocês aqui. Esse LED ele vai indicar para mim, pessoal, ó, eu estou utilizando uma fontezinha 12 volts, tá? Vou conectar aqui. E quando eu conecto, tá? Eu vou deixar desligado só para mostrar para vocês, ó. Quando eu conecto aqui, ele avisa que está carregando, tá? Se tiver ligado, ele vai ficar lilás, porque ele vai misturar o azul com o vermelho, tá? Então esse LED, além de avisar que está ligado, ele vai sinalizar que está carregando a bateria, tá? A bateria que eu coloquei aqui é uma bateria de 2000 mAh, então assim, a autonomia vai triplicar o tempo de uso dele, né? Isso ajuda bastante para uso em bancada, mas nada impede de estar utilizando uma fonte externa também. Tá? Isso facilita também o dia a dia da gente. As funções internas continuam do vídeo anterior, né? Foi adicionado esse LED, foi trocada a bateria. O BNC veio para frente, é uma saída atenuada de 30 dB. Ele está ligado aqui através de um resistor, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, acho que eu devo ter o diagrama. Pessoal, eu tenho o diagrama aqui, é bem um rascunho, tá, pessoal? Só para a gente entender como que foram feitas as ligações. O pessoal no vídeo anterior perguntou bastante. Vou colocar aqui para explicar para vocês bem certinho. Então vamos lá, pessoal. Aqui são as conexões, tá? Essas duas conexões, ó. Então eu tenho o conector SO239, que é o conector de antena. Vai direto na pastilha de berílio, uma pastilha de 250 watts, tá? Por 50 ohms. Vou mostrar para vocês essa pastilha aqui. Tá? Uma pastilha igual a essa. Olha, não, mas se é 250 watts, né? Que a pastilha aguenta, por que você colocou aqui 100 watts? Pessoal, o dissipador interno, ele é um tamanho legal, porém, para você trabalhar em um alinhamento de rádio acima de 100 watts, o dissipador vai aquecer muito. Aí eu teria que fazer um corte aqui, colocar ventoinha, né? Aí agregar mais coisa no projeto. E aqui eu quis focar mais na simplicidade, né? Mas dá para fazer também. Então eu coloquei 100 watts. Tá, para você trabalhar. E a maioria dos rádios hoje para fazer um alinhamento, os rádios HF são 100 watts, né? VHF é 50 watts e PX aí 20 watts, né? Então, tranquilo. Aqui, pessoal, a pastilha fica conectada direto aqui, tá? Então, se você medir aqui, vai ter 50 ohms o tempo todo, independente da posição aqui da chave seletora, tá? Aqui eu tenho um sistema de atenuação, tá? E a jogada tá aqui, pessoal. Tem 4 resistores, né? Então eu tenho 2 resistores de 4,7K aqui, um de 10 e um de 22. Olha, Leonel, por que você não pega e coloca um resistor só? Pessoal, que eu fiz aqui? Eu fui calculando esse atenuador a fim de conseguir um meio termo, tá? Como assim um meio termo? Uma ótima qualidade de sinal para receber, né, para testar o RF que está entrando, e também na hora que eu estiver no modo gerador de sinal, gerador de RF,
eu poder enviar esse sinal para o rádio, né, sem ter uma atenuação muito grande. Até, inclusive, mandar um abraço aí para vários amigos, né, mandar um abraço para o Igor Jobim, um abraço para o Xandão ali, para os demais amigos que nos ajudaram a estar fazendo essa parte de atenuação, configuração, né. O Igor, pessoal, o Igor Jobim, vou deixar o link do canal dele, tá? Ele manja muito dessa parte de Tine SA, o Nano VNA. Tem vídeos muito bons, tá? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Vou deixar também o link do canal do Xandão. O Xandão trabalha aí com parte de radiocomunicação e também projetos aí com Arduino, né? Microcontroladores. Manja bastante dessa área também e me ajudou parte de atenuação, parte de configuração também do ganho de entrada, né? Então, pessoal aí, pessoal, aqui é o atenuador, tá? Eu tenho dois resistores de 4,7 mais um resistor de 10 e um de 22. Ô, Leonel, por que você não soma tudo isso daqui em paralelo e põe um resistor só? Pessoal, se eu colocar um resistor só, como são resistores de 1/4 de watts, um resistor só pode ser que gere um pouquinho de calor, tá? Lógico, se tiver sinal de grande amplitude, que se o sinal for de uma amplitude mais baixa, isso aqui não vai gerar calor, né? Porque a potência, aqui não tem corrente alta circulando, né? Mas eu quis colocar esses valores por dois motivos. Um, que a gente foi associando até encontrar um valor legal de atenuação, e também nesse sistema aqui eu consegui um valor bom de atenuação, tá? Para derrubar esse sinal de RF na hora que eu estiver injetando potência e também na hora que eu estiver gerando RF. Quando o Tine estiver no modo gerador de RF, ele não derrubar demais o sinal que está indo para o rádio. Então ficou bem interessante. Tanto é, pessoal, que aqui, ó, eu coloquei até uma legenda, ó, gerador de RF. Então, para gerar esse 9 no rádio, eu tenho que colocar menos 30 dBm, tá? No ajuste aqui, tá? Eu coloco aqui no modo gerador. Deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu vou definir a amplitude do sinal que vai sair aqui, que vai lá no rádio. Então, em menos 7, que é o nominal, ele vai dar 9 mais 60. Tá? Então, se é um rádio HF, na hora que eu conectar aqui, do jeito que está configurado padrão, ele vai dar 9 mais 60 no bar graph do rádio, no S-meter do rádio. Agora, quando eu quiser que o rádio mostre S9 no S-meter do rádio, né, no medidor ali do rádio, eu tenho que ajustar em menos 30 dB. Então, eu vou clicar aqui, né? Vou clicar aqui, menos 30, aí eu coloco aqui, ó, vezes 1. Aí menos 30, o rádio vai mostrar 9 no S-meter. Então eu consigo alinhar o S-meter de rádio, eu consigo testar a recepção do rádio, também com esse aparelho aqui, com o Tine SA. E para isso, eu consegui chegar nesses valores, nessa associação aqui. Tá? Vocês vão ver essa fileira de diodos aqui, pessoal, né? São diodos 4007. Por que esse monte de diodo aqui? Porque se por uma infelicidade eu esquecer ou a chave no modo gerador, tá? Ou a chave, a potência, né, que eu vou aplicar passar de 200 watts, tá? Eu testei com pico de 180. Aqui trabalhou normal, tá, pessoal? Então, se eu entrar com excesso de potência ou esquecer a chave aqui no modo gerador e entrar excesso de tensão aqui, o Tine, pessoal, deixa eu até legal compartilhar com vocês. Ele tem aqui, ó, um limite de 10 volts, tá? De entrada, amplitude até 10 volts, tá? Mais 10 dBm de RF. Passou disso, vai danificar ele. Então, para que não exceda essa tensão, eu coloquei esse monte de diodo aqui, ó. Então eu tenho todos os diodos para baixo e vários diodos aqui para cima, tá? Então eu tenho 6 diodos para baixo e 6 diodos para cima. Então eu tenho aqui o sinal, né, de RF. Vamos supor um sinal senoidal.
até, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Considerando, tá, na teoria, cada diodo, aqui é um N4007, então 0,6 volts, né, vezes 6, então eu tenho 3,6 volts, né? Então eu tenho um nível aqui, uma amplitude máxima de 3,6. Passou disso, os diodos conduzem jogando o sinal aqui para o terra, para o GND. Então, em qualquer hipótese de operação, não vai passar de 3,6 na entrada do TINE SA. É uma forma de preservar o funcionamento dele, né? Se acaso ocorrer algum erro. Aqui a chave seletora, pessoal, ela faz duas funções. Então ela faz a seleção entrada alta e baixa, e quando ele está no modo de analisador, o modo que está entrando potência, eu associo aqui dois resistores de 100 ohms em paralelo, né? Então eu tenho 50 ohms, tá? Em paralelo com aqui a chave de entrada alta e baixa. Tá? Então eu vou atenuar um pouquinho, eu vou criar uma impedância de 50 ohms aqui, tá? Para o sinal entrar mais brando aqui. Então eu vou conseguir trabalhar aí com uma boa amplitude, porém uma impedância de 50 ohms aqui na entrada, e também eu consigo atenuar um pouco do sinal que está saindo aqui do primeiro atenuador, tá? E quando está no modo gerador de RF, eu não preciso ter esses 50 ohms. Por quê? Eu já vou ter os 50 ohms lá na entrada, aliás, no conector da saída do rádio, né? No conector de antena do rádio. Então eu tiro esses 50 ohms aqui, tá joia? E aí que acontece? Então, quando está aqui, ó, as duas posições da direita, né? Então, quando está aqui nessas duas posições da direita, que é o modo gerador de RF, aqui está desligado. E quando está nas duas posições da esquerda, esses dois resistores estão em paralelo, tá? Com aqui a entrada. Então, é uma forma de atenuar um pouquinho mais o sinal, tá? É um detalhe, pessoal, para poder proteger, né? Preservar a... Foi um detalhezinho que a gente adicionou aqui para poder proteger ainda mais o TINE SA, tá? Então, tá aí, eu vou deixar aqui assim, tá? Você que quiser dar um print, ó, pode pausar o vídeo aí, tá jóia? Tirar uma foto com o celular. É um rascunho aí de como que a gente fez as ligações. Vamos às considerações, tá? Para fazer a conexão USB, eu coloquei toroides de ferrite, tá? Para poder filtrar, porque como vai estar passando RF aqui dentro, então para você filtrar, colocar umas toroidezinhas, tá? Na hora de colar aqui, pessoal, não pode encostar o silicone no display, tá? Ele tem que ser colado na placa. Por quê? No momento que a cola entra em contato com o touch, ele trava, né? Então você não consegue navegar nos menus. Então é legal você tomar esse cuidado na hora de fazer a fixação. Se você quiser fixar com parafuso, não tem problema. Aqui eu não quis utilizar, né, o parafuso para não ficar feio aqui na frente, mas se eu utilizar parafusinho também bem pequenininho, fica legal, né? Aqui foi a opção mesmo do gabinete. Se você quer montar um desse e não tem muita prática, não tem problema. Você pode desmontar essa tampa, você pode cortar a frente do gabinete que você vai utilizar, depois você monta o TINE SA de volta, né? Solda os fiozinhos da chave no encoder certinho, né? USB, e aí você cola por dentro a própria carcaça, tá? Não tem problema nenhum. É uma forma também de você fixar ele por dentro, né? Sem ter contato com o touch ou com a placa. Também funciona, viu, pessoal? Não tem problema. O intuito de eu colocar ele dentro desse gabinete é utilizar ele como analisador de espectro. Então eu entro com RF direto nele, tá? Eu uso ele como um gerador de RF para mim alinhar esse emitter de rádio, né? Testar a recepção, né? Então eu consigo usar ele como um gerador de sinal também.
tá? Utilizar ele como bateria e também um carregador, né? Então ele me facilitou a utilização e também de utilizar ele no modo empilhado, né? Na bancada. Então eu posso empilhar com outros equipamentos, né? Sem problema nenhum, tá joia? Então foi o intuito maior de colocar dentro do gabinete. Tá ok, pessoal? É um resumo aí de mais ou menos o que a gente montou ele, tá? Que eu fiz alguns upgrades e baseado nos comentários do vídeo anterior, eu quis explanar um pouquinho das ligações elétricas aqui, né? De repente serve de inspiração para você aí também montar o seu projeto, ok? Só o último projeto aqui do vídeo de hoje, deixa eu colocar aqui de lado. Esse daqui, pessoal, é um medidor de ESR de bancada, tá? Também gabinete padrão que a gente está habituado a utilizar, né? Aqui vocês vão notar uma familiaridade aqui em um aparelhinho igual a esse, tá? Muito legal, pessoal, ó. Tava conectado aqui, tava segurando. Mas assim, eu só tirei o conector ZIF e tirei a botoeirinha aqui, tá? Eu fixei ele por dentro também, tá? Fiz com uns calços aqui, depois vou mostrar para vocês. Utilizei silicone, né? Por que silicone, Leonel, né? O silicone, na hora que ele seca, ele vira uma borracha, né? Ele fica rígido. Então, eu não tenho perigo aí de deslocar a posição do display, né? Em relação aí ao lugar que ele está instalado lá dentro. Tá? O que eu fiz para funcionar no gabinete? O pessoal até comentou comigo aí, os amigos, né? Leonel, ele consome bastante bateria, né? Exatamente. Aqui eu estou utilizando uma bateria recarregável, 450 mAh. Ela dura bastante até. Porém, o custo dessas baterias, se você for comprar nova, uma bateria normal, alcalina, não é muito legal o preço, tá, pessoal? Ela é meio cara, né? Vai pagar aí uns R$24, aí, R$23 uma bateria boa. E aí, se a gente for trocar uma dessa aí a cada, sei lá, 2 meses, um mês, né? Se a gente pegar aí em um ano, dá para investir, né? O que eu fiz, pessoal? Eu coloquei uma bateria interna. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei uma bateria de 2.000 mAh. Nossa, Leonel, 2.000 mAh é mais ou menos 4 vezes aí o que uma bateria normal tem de autonomia, né? Então aqui eu tenho duas baterias de 3.7, tá? 3.7 volts por 2.000 mAh, elas estão em série, ó. Tá vendo o fiozinho roxo ali? Tá ligado em série. Aqui eu fiz uma pequena fontezinha, pessoal, é apenas assim um limitador de corrente de carga. Como assim? Aqui entra 12 volts, ele tem um resistor de 47R para derrubar para 8 volts para carregar aí 100 mAh as duas baterias, tá? Para dar uma carga lenta. Pessoal, aqui é um capacitorzinho de 220 microfarad, um capacitor de 100 nanofarad ali, ó, tá? Para filtrar o sinal de tensão aqui, a tensão de alimentação que está entrando, um diodinho aqui. Tá? Tem um diodo de proteção aqui contra a inversão de polaridade, então se eu ligar uma fonte que a polaridade é diferente, não vai estragar nada, né? Bem legal. Aí o que eu fiz? Aqui é a botoeira, ó, padrão industrial, tá? Para poder várias vezes, né? O uso contínuo, então não vai danificar fácil. Aqui o LEDzinho, pessoal, é um LED de duas cores, igual o LED aqui do analisador, né? Ele tem duas cores, onde ligado, eu peguei aqui a tensão de alimentação do LED que acende o display, tá? Então o positivo do LED liga o lado azul e o fiozinho amarelo aqui, ó, que é o que proveniente da fonte, tá? Antes do diodo, ele vai alimentar, deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês. Vou colocar a fonte aqui. E aí quando eu conecto a fonte, tá? Eu conectei a fonte aqui, o LED fica vermelho para indicar que está carregando a bateria, tá? A vantagem de utilizar esse medidorzinho, ele monitora lá, VBAT 8,05. Então ele monitora a tensão, se a tensão cair abaixo de 6 volts, tá? O ideal é até 7 volts, vamos colocar aí 6,5 a utilização. Para baixo de 6,5 já é legal carregar a bateria para ele não perder precisão.
tá? Bem interessante. Ô, Leonel, mas ele é 9 volts, né? A bateria é 9, não vai estragar, né? Não vai trabalhar com tensão baixa, né? Aqui, ó, 8.19, ó, tá? Então, assim, ele é projetado, pessoal, para trabalhar com 8 volts, né? As baterias de hoje aí, se você carregar ela plenamente, ela vai dar aí 9, mas logo ela cai para 8,5. Então não tem problema trabalhar com 8, tá? Como a capacidade de corrente é alta, então ele vai manter esse 8 volts aí durante muito tempo. Aqui, pessoal, é o silicone, tá? Eu só fiz uns pontos porque eu não quis furar. Se você quiser furar, aí você não vai utilizar cola aqui. O silicone eu quis utilizar, ó, porque aqui ele virou uma borracha, tá? Vou mostrar para vocês aqui com a pinça, ó. Ele virou uma borracha, tá? Utilizei silicone vermelho. O meu silicone preto tinha acabado, então utilizei vermelho, né? Aqui eu soldei o negativo do LED no aterramento da placa. Aqui tem um diodo, tá? Para não ter retorno, tá? Eu peguei o positivo do LED para alimentar o LED, a parte azul do LED aqui, bicolor. A parte vermelha dele, tá? Tem um resistorzinho aqui, pessoal, 2 resistores, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, resistores de 1,5K. A parte vermelha tá vindo lá da plaquinha, tá? Ficou bem simples, tá? Nossa, Leonel, não tem nada aqui dentro, né? Realmente, pessoal, o intuito maior é para a utilização de bancada, tá? Uma ferramentinha simples, tá? Se você quiser, por exemplo, assim, eu vou adquirir um aparelhinho desse para utilizar portátil mesmo. Tem umas caixinhas de acrílico no Mercado Livre, pessoal, que você pode, já é feita para esse aparelho mesmo, tá? Onde a bateriazinha já fica posicionada certinho, né? Aqui, pessoal, esse aparelhinho, eu tenho um aqui que eu uso. Eu tenho esse outro aqui, ó. Esse daqui eu tenho mais de 10 anos, tá? Tá até bem surradinho, tá? Porque eu uso bastante. Esse aqui eu fiz também a mesma coisa, tem uma entrada 12 volts, tem um resistorzinho lá de 47R, tá? E tem 2 baterias de celular aqui, em série, né? Olha lá, 2.6 a versão desse daqui, né? Esse outro aqui, pessoal, a versão dele, a versão 4.1.3, esse é de 2022, ó, 18/5/2022. Tá? Eu percebi mesmo que a iniciação dele muda. Não tem tanta coisa escrita, né? Mas assim, é uma ferramenta legal para você que trabalha com manutenção, para você que de repente faz os projetinhos aí, é legal ter para testar transistor, né? Testar bobina, capacitor, né? Ele é bem legal, pessoal. O que a gente fez, né? Eu adicionei aqui uns conectores BNC, né? E eu tirei aqui o conector ZIF e soldei na entrada aqui, ó, 1, 2 e 3, tá vendo? Então esses 3 primeiros conectores aqui, ó, tá vendo as trilhinhas aqui, ó, 1, 2 e 3, eu soldei aqui, correspondente aqui. Por que que eu marquei aqui, pessoal? Por ajudar na hora de encontrar a pinagem de componentes. Eu vou pegar aqui um chip 36, chip 36C, né? E aqui, pessoal, eu fiz as pinças de teste, ó. São pinças de ótima qualidade, padrão aí de medidores profissionais, né? Cabinho aqui é um cabinho bem flexível, né? Um cabinho bem molinho, um cabinho de áudio, tá? Bem flexível, não pode ser muito grande para não influenciar nas medidas, tá? Conectorzinho BNC. E aí o que eu faço, ó? Eu coloquei as cores, né? Para facilitar na hora de identificar, por exemplo, é um transistor. O que eu vou fazer aqui, ó? Então a sequência aqui tá, primeiro aqui a ponta 1 é vermelho, ponta 2 é o preto, ponta 3 é o amarelo. Ponta 1 vermelho, vamos colocar aqui no primeiro terminal. A ponta 2 é o preto no segundo terminal. E a ponta 3 aqui no terceiro terminal, né? E aí eu vou apertar o botão de teste. Ó, ele me deu um transistor PNP. Ó, o terminal 1 é a base, realmente. Aqui é a base, ó.
tentar posicionar aqui para mostrar para vocês. O 2 é o coletor, né, que é o preto, é o 2 mesmo. E o 3 é o emissor, tá? Deixa eu ver se vai focar aqui, pessoal. Aí. Então facilita na hora de encontrar aí a pinagem dos componentes que você vai testar. Tá joia lá? Base 1 é o vermelho, o 2 é o coletor, e o 3 emissor, né? Como ele é um PNP, o emissor tá para dentro, né? Ô, Leonel, mas você tem um NPN aí pra gente comparar? Tem também. Deixa eu pegar aqui um chip 35C, que é o chip que a gente utiliza na saída das fontes, né? Mesma sequência, ó. A pino 1 é a base, né? Eu vou colocar aqui. O pino 2 aqui no segundo terminal. E o 3 aqui, terceiro terminal. Tá? Aperto aqui para testar. Ó, já é um NPN. Deixa eu deixar aqui, pessoal, senão a câmera não vai focar. E exatamente, ó. O 1 é a base, o 2 é o coletor também, e o 3 é o emissor. Porém, como é um NPN, a flechinha tá para fora. Tá vendo? Então, isso daqui ajuda a gente a testar capacitor, indutor, né? Vamos testar um capacitor? Deixa eu colocar aqui de volta. Pegar um capacitor aqui. Um capacitorzinho de 100 micro. 100 microfarads. Vou colocar aqui no 1 e no 2, né? O preto aqui é o 2. 100 microfarads. Ó. 101.4 microfarads. ESR 0 ohms. Tá? Isso daqui é muito importante. Porque quanto maior essa ESR aqui, maior é a fuga. Tá? Maior é a perda que o capacitor apresenta. Aqui, ó, tá belezinha. O capacitor é novo, né, pessoal? Pessoal, agora vamos colocar um capacitor maior. Vou pegar um de 1000 micro. 1000 microfarads. Negativo aqui no preto, positivo aqui no vermelho. Ó, 1000 micro. ESR00 também. Capacitor novo, né? Então aqui, pessoal, de repente você pega um capacitor, ele tá lá apresentando 1000 microfarad. Porém, ESR aí é de 100 ohms, 1K. O capacitor tem capacitância, mas tem fuga. Tá joia? Então é legal você ter um aparelhinho desse para poder medir, tá? Capacitor de fonte, né? Às vezes o pessoal manda mensagem para mim, Leonel, eu tô com uma fonte aqui e a fonte está roncando, né? O que será que pode ser? Capacitor de filtro. Tá? Toda vez que aciona a portadora do rádio ali, a fonte ronca. Capacitor fraco, às vezes a fonte é um pouco antiga, é legal você trocar os capacitores de filtro, né? Porque quando a filtragem da fonte está ruim, toda a carga, né, fica em cima do transformador, né? Fonte linear, tá, pessoal? E aí o que acontece? Como o transformador ele não trabalha mais assim com uma filtragem boa, aquele excesso de carga, aquele excesso de corrente está ficando tudo em cima dele. Não trabalha mais um conjunto transformador, né, retificador e filtro. Fica tudo em cima do transformador. Isso acaba fazendo o transformador da fonte roncar. Então, sempre verificar. Tem algumas fontes aí, pessoal, fontes, né, industrializadas, que às vezes vem com pouco capacitor, né? E a fadiga desse capacitor ocorre num tempo menor, por ter uma capacitância baixa. Então, às vezes a fonte não é tão velha e já está fazendo barulho no transformador, tá? Na maioria das vezes, capacitor de filtro já resolve, tá? Aumentando o banco de capacitor, enfim, fazendo a troca, já resolve aí esse quesito. Em fonte chaveada, se os capacitores do dobrador tiverem fracos ou fadigados, mesma coisa, a fonte começa a cair o rendimento, tá? A fonte chaveada, ela tem um rendimento muito bom, né? Bem acima de uma fonte de transformador. Só que se os capacitores do dobrador, aqueles capacitorzão eletrolítico grande na entrada, tiver fadigado, o rendimento também cai. E é legal você ter um aparelhinho desse para poder fazer, né, os testes, né? É bem interessante. Então tá aí, pessoal, um vidinho rápido, né? Só comentando um pouquinho de uma ferramentinha que a gente montou.
né? De repente eu fizer algum upgrade nele, pessoal, a intenção inicialmente é usar bastante ele, e assim que eu encontrar um medidor, só que com a tela maior, né, com de repente mais recursos, a ideia é instalar aqui dentro, tá? Espaço aqui tem, né? Então, de repente, num próximo upgrade aí, a gente vai compartilhar aqui no canal também. Só pra gente encerrar então, respondendo a pergunta de um amigo nosso aí, ele falou assim: Leonel, eu tenho um medidor desse e eu utilizo com bateria, mas eu tô querendo ligar ele no 12 volts direto. Tem como? Pessoal, não aconselho, tá? Aqui, ó, é um 7805, tá? Esse U2 aqui, ó. Aqui é um 7805. Por isso que eu falo que com 8 volts ele funciona normal, porque tá acima de 5. Então, vai entrar aqui, vai estabilizar em 5, vai alimentar o processador, né? Aqui, para 9 volts, 9 para 5, ainda a diferença é pouca, ele nem esquenta. Mas 12, normalmente a gente vai ligar na fonte 13.8, já vai aquecer bastante. Para manter a durabilidade dele, o que a gente faz? A gente pega e utiliza um regulador externo para entrar aqui com 9 volts ou 8 volts aqui, tá? O que eu aconselho vocês utilizarem para ligar numa fonte 12 volts direto? Vou pegar um papelzinho aqui só para a gente fazer um rascunho, tá, pessoal? Ó, eu vou fazer só um esboço aqui a fonte, tá? Fonte 12 volts, tá? Qualquer fontezinha 12 volts. Ó. Então, o mais e o menos, tá? Pode ser uma fontezinha dessa. Não tem problema não. O consumo é baixíssimo, tá? 200 mAh aí tá de bom tamanho. Vocês vão precisar, deixa eu ver se eu tenho aqui, um regulador. Esse daqui é um 0,5, tá? Mas é um 7809 vocês vão usar. Um reguladorzinho igual a esse, tá? Então aqui eu vou fazer o desenho dele, pessoal, só para ficar fácil da gente visualizar, tá? Aqui olhando ele de frente mesmo. Tá joia? Então esse é o reguladorzinho 7809, tá? Regulador positivo, onde o pino 1 é entrada, o pino 2 é o GND e o pino 3 é saída. Então o pino 2 é o negativo, o pino 1 é o positivo e o pino 3 é a saída, tá? Que vai aqui pro ESR, o positivo e o negativo, tá? Tá aí, ó. Mas tem um detalhe. O fabricante, tá, pede para você colocar filtro. Por quê? Como ele trabalha como um regulador, para você garantir uma boa estabilidade, você tem que ter um filtro aqui, tá? Eu coloquei um capacitorzinho aqui, né? Vocês viram ali no... Aqui tem um capacitorzinho de 100 nano e um capacitor de 220 microfarads, né? Vou montar aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um capacitorzinho 220 microfarads, tá? Pode ser por 16 volts, vocês vão ligar em 12, não tem problema, tá? Ali eu coloquei um capacitorzinho de 100 nano em paralelo. 100 nanofarad, tá? E aqui na saída, você quiser, pode colocar também, tá? Um de 1 microfarad por 16 volts, tá? Que aí você garante a linearidade e estabilidade do 7809. Não precisa de dissipador de calor, visto que você vai trabalhar com 100, 120 miliamperes. E ele vai funcionar. Aqui as ligações, tá? Não sei se vai dar para ver aí, ó. Ó, 9 volts mais do lado direito, menos lado esquerdo, olhando de frente. Se você for soldar o fio aqui, o negativo é comum com os pontos aqui de fixação e o positivo, ó, tá passando aqui, ó, tá vendo?
nesse resistorzinho aqui, nesse transistor, tá? Então, positivo é o que está indo pro regulador de tensão. Beleza? Bem simplesinho. E aí você pode utilizar numa fonte 12 volts direto. Aí você pode largar, né? Não tem problema de trocar bateria nem nada. Aqui eu quis colocar uma bateriazinha só para poder utilizar ele tanto bancada como de repente eu precisar levar para fazer um teste aí externo, né? Levar em algum lugar ou um cliente. Então eu posso levar ele também. Beleza, pessoal? Um vidinho rápido, só comentando um pouquinho do funcionamento dele, né? De repente a inspiração aí para o pessoal poder fazer também aí seu projeto em casa também. Aqui eu coloquei os pezinhos de borracha, um conectorzinho 12 volts, né? Uma entradinha para fonte 12 volts aí, para poder ligar, né? Para carregar ou também utilizar na fonte aí, né? Diretamente na tomada 220 ou 110. Tá joia, pessoal? Faço o convite para você que não é inscrito se inscrever aqui no nosso canal. Logo aqui abaixo o botão inscrever-se, para você acompanhar esses projetos, dicas, né, manutenções, né, revisões, tem bastante coisa legal aqui no canal. E a gente fica muito contente de ter você aqui conosco, participando, né, interagindo conosco também. Beleza? Vou deixando um abraço, que Deus abençoe a todos e até mais. Até o próximo vídeo, valeu!